Pessoal, então ficou definido que a carga de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então é uma carga muito pequena. Só que para a gente considerar nos nossos cálculos, a gente considera 1 mol de elétrons. Lá no ano passado, a gente estudou que 1 mol é 6 vezes 10 a 23. Então 1 mol de pessoas é 6 vezes 10 a 23 pessoas. Então 1 mol de elétrons é 6 vezes 10 a 23 elétrons. Então 1 mol de elétrons tem 96.500 coulombs. Isso ficou definido como 1 Faraday. Então 1 Faraday é 96.500 coulombs por mol. Então agora, toda vez que a gente vai tratar 1 mol de elétrons, para facilitar na conta, né? Porque tratar um elétron só fica meio difícil. Então, lá ano que vem a gente vai estudar corrente elétrica, carga elétrica e tudo, mas já adiantando para vocês, para a gente calcular a corrente elétrica, a gente divide a quantidade de cargas elétricas pelo tempo. Então, a quantidade de cargas elétricas que passa pelo tempo é a nossa corrente elétrica. A corrente ela é medida em ampere, que é símbolo A. Então, se a gente coloca um amperímetro numa eletrólise, ou seja, no fio que liga o ânodo, o cátodo, a gente coloca um amperímetro, vê qual que é a corrente elétrica que está sendo marcada, cronometra o tempo que a gente levou para fazer a nossa eletrólise completa. A gente consegue calcular carga elétrica por essa fórmula que foi utilizada na nossa eletrólise. Então, por exemplo, se a gente quer depositar cobre numa chave de latão, então a reação de redução do cobre é o que? CO2 mais 2E menos, formando o cobre metálico. Então, 2 mol de elétrons vai ser 2 vezes 96.500 coulombs. 2 mols de elétron vai formar 63,5 gramas de cobre, que é a massa do cobre. Então, pela regra de 3.088 coulombs, que é o que a gente utilizou, vai formar X gramas de cobre. Então a gente faz a nossa regra de 3, então a gente vê que a gente utilizou aproximadamente 1 grama de cobre para revestir uma chave de latão com cobre. Então, a partir do amperímetro e do tempo da eletrólise, a gente calcula a carga, sabendo a reação, a gente sabe a massa de cobre que foi utilizada. Então, aqui também um assunto que a gente vai ver no que vem, mas já adiantando também, se a gente tiver uma eletrólise com cubas em série, a quantidade de cargas que vai ser transmitida para cada uma das cubas vai ser a mesma. Então, como a apostila só trata de cubas em série, provavelmente os exercícios que vão dar, se a gente tiver mais de uma cuba, vai estar todos em série, a gente considera que em cada uma delas vai passar a mesma quantidade de carga. E, por fim, a gente vai tratar do refino do cobre. O cobre, em sua maioria na natureza, a gente acha ele em cobre impuro. Então tem várias impurezas no cobre, óxido de cobre, várias coisas que a gente tem que retirar para conseguir o nosso cobre puro. Porque o cobre impuro ele não tem tanta condutibilidade elétrica. Já o puro é o que a gente utiliza, né? Nos cabos de energia elétrica, no celular e tudo. Então o que a gente faz? A gente pega um eletrodo, nesse caso um eletrodo reativo, né? Não é um eletrodo inerte, que é o cobre puro, e do outro lado a gente tem o cobre impuro. Então, a partir do momento que a gente começa a nossa reação de eletrólise, esse cobre impuro ele vai começando a oxidar. E como aqui a gente tem uma solução de sulfato de cobre, aqui vai estar cheio de íons cobre 2+. Então, esses íons que vão se formando nessa solução, eles vão reduzir e vão começar a grudar nessa placa de cobre puro. Então, a partir disso, a gente consegue retirar o cobre que está nesse ânodo, no caso, né? E depositar no cobre puro. Então, a gente vai
purificando o cobre. Para vocês terem noção, esse cobre tem 99,95% de pureza. Então é um processo bem eficiente. Pessoal, tudo bem?